Fala galerinha, aulinha agora de gráficos de MRUV. Bom galera, se a gente começar aqui pelo gráfico de velocidade por tempo, porque os físicos amam os gráficos, a gente vai notar que todo gráfico de MRUV, a velocidade ela não pode estar constante. Porque se a velocidade estivesse constante aqui, seguindo retinho, não seria MRUV, seria MRU, seria velocidade constante e não teria aceleração. Aqui eu sei que tem aceleração porque cada vez que vai passando o tempo, minha velocidade está aumentando. Inclusive, esse é um gráfico de velocidade em que o movimento é acelerado. E como eu estou na parte positiva do gráfico, da velocidade, as velocidades cada vez mais positivas, é um gráfico progressivo. Eu estou cada vez indo para frente e cada vez indo mais rápido. É o que ele está querendo dizer. Quando você tem um gráfico, toda vez que tem um gráfico, você tem que suspeitar de duas coisas. Ou da inclinação, ou da sua área. Então, num gráfico de velocidade por tempo, se você suspeita da inclinação, você vai achar que no V sobre T, toda inclinação na matemática é variação do Y sobre variação do X. A variação do Y aqui, o Y está fazendo o papel da velocidade, então fica ΔV, e o X está fazendo o papel do tempo, sobre ΔT. ΔV sobre ΔT é a fórmula da aceleração, ou seja, toda vez que você tem um gráfico de MRUV, em velocidade por tempo, a velocidade, a inclinação dela te dá a sua aceleração. E se você for pegar a área desse gráfico, ou seja, joga uma luz aqui, ó, joga uma luz, não vai dar uma sombra nisso tudo aqui, aqui não vai ficar escuridão, seria a área desse gráfico todo, até o chãozinho aqui. Essa figura toda que forma a área dela, se você for preenchendo dela, ela também vai te dar uma informação física importante, ela te dá a informação da distância. A área no gráfico de velocidade por tempo te dá a informação da distância. Então, nesse gráfico, que é o gráfico mais bonito, do V sobre T, essas duas informações a gente consegue analisando o gráfico, fazendo paranauês neles, eles não te dão isso direto. Esse comecinho aqui, ó, que a gente chama de velocidade inicial, e lá em cima a velocidade final e os tempos aqui. Então, num gráfico eu só te dou alguns certos números, mas com essas análises a gente consegue muita coisa sobre o movimento. Observe o exemplo. No gráfico eu só te dou esse aqui, ó, te dou a reta, e te dou alguns números aqui inicial, talvez o número final e aqui o número aqui embaixo. Com isso eu te pergunto aí, que tipo de movimento é esse? Qual que era o movimento que estava acontecendo? Qual que era a velocidade inicial? Qual que era a sua velocidade final? Qual foi a distância que você percorreu? Qual foi aí a aceleração? Se houve aceleração? Não, eu posso te perguntar muita coisa só com essas pequenas informações no gráfico. Por isso que os físicos amam os gráficos, porque os bagulho te dá muita informação condensada aqui. É só você ir destrunchando, puxar os fios da meada. Então, olha, observa aqui. Para começar, estou no meio da prova, no meio do simulado, tá caindo lá a prova MRU, MRUV, eu não sei o que fazer. Antes de você desesperar, você vai lembrar que você é um ser inteligente e viu que nas aulas aqui, quando você olha para um gráfico de V por T, você tem que ficar esperto. Ficar esperto é o seguinte, olha, observa a reta. Essa reta está constante assim, ó, sem inclinação. Se ela tivesse constante, significa que sua velocidade não mudou. Ela não. Ela está dizendo que ao longo que está passando o tempo, sua velocidade alterou. Se a velocidade altera, isso só pode ser MRUV, porque MRUV faz a velocidade variar. Então, beleza, estamos dentro do MRUV. Poderia usar fórmulas aqui? Poderia, sem problema. Mas, como é um gráfico, eu posso usar o gráfico já te ajuda em muito. Então, olha, a primeira coisa que eu te pergunto é qual tipo de movimento que é esse? Bom, é um MRUV, é um movimento que possui aceleração. Ele é acelerado ou retardado? Você vai olhar pela inclinação do gráfico. Toda vez que você tem uma inclinação positiva, essa inclinação assim crescente, cada vez mais a sua velocidade está aumentando, quando você vai passando aqui ao longo do tempo. Então sua velocidade aumenta ao longo do tempo, é um movimento acelerado. E é um movimento acelerado. Progressivo ou retrógrado? Bom, você vai olhar, eu estou na parte positiva da velocidade, cada vez mais ela aumenta e está na parte positiva, estou indo para frente então ela é progressiva. Então até agora eu sei que ela é acelerada e progressiva. Tá, agora vamos mexer com números então. Qual que é o valor dessa aceleração? É um gráfico de velocidade, um gráfico de tempo, velocidade por tempo. Se você fizer a inclinação dele, você acha a aceleração. Xuxa aí para mim então, ΔY, tanto que variou. Delta significa variar, final menos inicial. Bom, se minha velocidade final era 40 e inicial era 10, eu variei aqui 40 menos 10, 30. Variei 30. Então, variação do Y é 30. E o meu X? Bom, se eu comecei em 0 e terminei em 15, eu variei 15. Então, fica 30 sobre 15, 2 metros por segundo ao quadrado é a sua aceleração. Como que você obteve isso? Inclinação do gráfico. O que é inclinação do gráfico? ΔY sobre ΔX. Não usei nenhuma fórmula que a gente aprendeu de MRUV. Só usei as habilidades de um gráfico. E se eu te perguntasse, então, qual foi a distância que você percorreu no total?
Aí você vem e me faz a área do gráfico. A área do gráfico, então. Você obtém para mim um trapézio. Como eu sei que você sempre esquece a fórmula do trapézio, você pode dividir como se fosse um retângulo e como se fosse um triângulo, tá? Então, calcula a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Sua base é 15, sua altura, esse intervalo de 10 a 40 é 30, base vezes altura sobre 2, 225. Aqui embaixo, então, o retângulo, sua base é 15, até chegar lá em cima era 10. 15 vezes 10, 150, somos 2 aqui, você obtém 375 metros, foi o tanto que você percorreu, a sua distância total. Poderia ter usado fórmula? Poderia. Que fórmula poderia ter usado? V igual a V0 mais AT. Daria bonito. Perdão. Poderia ter usado D igual a V0T2 mais AT2 sobre 2. Poderia. Mas pra quê? Pra quê? Se você tem um gráfico, usa o gráfico. O gráfico é lindão. Então, um gráfico de velocidade por tempo a gente usa assim. Vou colocar um caso aqui mega específico que eu vou te perguntar. Observe aqui, te dei um gráfico assim. Ele tá descendo, ficando constante, subindo. O que é isso? Primeiro, para começar, isso não é um movimento só. Você tem que pensar que você tem aí, como o gráfico mudou 3 vezes de jeito de ser desenhado, você tem 3 movimentos aí nesses intervalos de tempo. Então você pode separar como se fosse 3 situações e são situações diferentes. Então na primeira situação, você tem aí um gráfico que está descendo, sua velocidade está diminuindo. Se ele está diminuindo, sua velocidade, você está com um movimento retrógrado. Um movimento retardado, animal, movimento retardado, é o movimento retardado porque a velocidade diminui. No segundo intervalo, sua velocidade permaneceu constante, você não ficou parado, você só continuou andando com no mesmo ritmo. E no segundo momento, você começou a subir de novo sua velocidade, então você começou a acelerar. Observe aí que você tem inclinações diferentes. Se você tem inclinações diferentes, você tem acelerações diferentes, tá? Então, no primeiro, você está retardado, porque é decrescente essa reta. No segundo, você está constante, porque essa reta ela é constante, então a velocidade é constante, a sua aceleração é nula. E no terceiro, você está subindo, crescente, então sua aceleração ela é positiva, tá? Inclusive, só de analisar a inclinação do gráfico, você consegue perceber que o primeiro gráfico está mais inclinado. Então, essa primeira parte está mais inclinada. Então, se ele está mais inclinado é porque a intensidade da sua inclinação é maior. Então, quem é mais intenso em inclinação? Essa primeira ou essa segunda parte? Você vai observar que a primeira parte é mais inclinada, ela é mais intensa. Então, a sua aceleração ela é maior em termos de número, porque aqui ela é negativa, aqui ela é positiva. Então, vamos supor que a gente achou aqui, aliás, vamos calcular essa aceleração. Para você dizer que eu não estou falando mentira, nessa primeira parte aqui, olha, a intensidade da aceleração é de 1, porém ela vai ficar negativa, não coloquei o negativo, mas ela fica negativa e nessa segunda parte a intensidade é 1/3, então ela é menor, por isso que a inclinação é menor. Então se eu te perguntasse assim, quem possui o maior módulo de aceleração? Módulo é a intensidade, módulo é o valor numérico, é essa primeira parte aqui. Mas em termos de completa, informação completa, essa aceleração ela tem que ser negativa aqui porque ela é decrescente, tá? Como que a gente fez isso? Variação do y sobre variação do x. Nada de fórmula, só analisando o gráfico. Mas a pergunta não é essa, a pergunta da questão é, calcule para mim a velocidade média desse percurso, como se você tivesse feito uma única velocidade nesse percurso todo. O que eu penso? Velocidade média, que a gente já viu lá em MRU, na ideia, é sempre a distância total que eu percorri sobre o tempo total. O tempo total que eu andei nisso tudo foi de 35 segundos. Só que qual foi a distância total que eu percorri? Não, gráfico de velocidade por tempo. O gráfico de velocidade por tempo te dá distância se você fizer a área dele. Então calcula a área desse gráfico todo aí. Então feito a área desse gráfico todo, você tem que fazer a primeira parte, que é um trapézio, a segunda parte, que é um retângulo, e a terceira parte, que também é um trapézio. Se você fizer com calma, bonitinho, calculando certinho as figuras geométricas, pura matemática, você vai achar a área aqui. E essa vai ser a distância que ele percorreu. Então essa é a distância total. É só dividir pelo tempo total que você obtém aí o resultado da sua velocidade média. Faz essa conta aqui que a gente fecha. Faz aí porque eu sei que você sabe fazer matemática. Eu não vou fazer não. Beleza? Próximo gráfico. O próximo gráfico que a gente tem é o gráfico da posição por tempo. Ele é um gráfico aqui de segundo grau. Por quê? Olha a equação que a gente tinha, na verdade aqui é a função que a gente tem da posição. Dado que a fórmula S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. É quase como se fosse a fórmula da distância. Realmente é, só que em termos de posição. Então, observe que o tempo aqui no seu gráfico, ele faz o papel de x.
Então se você, como se fosse colocando na matemática o x no lugar do tempo, não dá x ao quadrado, não tem algo ao quadrado aqui, então é uma função quadrática. Se é uma função quadrática, esse gráfico sempre vai te dar parábolas. Beleza, o que isso implica? Isso implica que eu nunca vou querer mexer com esse gráfico aqui para você. Por quê? Parábolas, você não consegue calcular a área de parábolas. É difícil. Então, como eu não consigo formar figuras bonitas aqui, eu nem vou usar muito ela. Mas aqui, a área também disso aqui nem me dá nada de interessante. Deixa eu de novo. Bom, olhando o gráfico de posição por tempo, se a gente relembrar da função que a gente tem, da posição, que é a posição igual à posição inicial mais V0t mais AT2 sobre 2, observa o tempo. O tempo está fazendo papel de x nesse gráfico. Então, se você colocasse x aqui na matemática, seria x ao quadrado. Ou seja, você tem uma função quadrática. Toda função quadrática te dá um gráfico, uma parábola, que é essa curvinha. É uma coisa mais rebuscada e tudo mais, a gente quase nunca vai mexer com gráfico de posição por tempo, mas a análise que ele te dá interessante é o seguinte. Um gráfico de posição por tempo, se você fizer a inclinação desse gráfico, ou seja, aquilo que faz inclinar nele, você consegue achar aí a velocidade, tá? Aqui, numericamente, olha que estranho, cada momento a sua velocidade tem que ser diferente, é o MRUV, MRUV fala que sua velocidade está variando. Então, olha como é que fica esse detalhe nesse... Calcular a inclinação é como se traçasse uma reta tangente àquela curva, tangente àquele ponto. Então você está traçando aqui retas tangentes em cada ponto, porque cada ponto que você tem uma tangente diferente. Você tem uma reta tangente, tangenciar essa reta que a gente escreve desse jeito, que está tangenciando, tocando em apenas um ponto. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que você tem um ponto diferente, essa reta está tangenciando aqui, ela tem inclinações diferentes. Isso significa que a inclinação naquele ponto é um certo valor. E a inclinação no gráfico de posição por tempo te dá velocidade. Isso te indica que em cada ponto que você está traçando, você tem velocidade diferente. E nesse gráfico que a gente está analisando, essa velocidade, essa inclinação é cada vez maior, não é? Cada vez mais ela está quase verticalizando. Então significa que cada vez mais que vai passando o tempo, na sua posição aqui, a velocidade está aumentando. Então a única análise que a gente pode fazer desse gráfico aqui, que é interessante para a gente, é dizer que esse gráfico ele é acelerado. Porque você tem sua velocidade aumentando, porque você tem as suas inclinações cada vez mais quase verticalizadas. É o que a gente vai mexer com o gráfico de posição por tempo. Numericamente a gente não vai querer mexer com ele. Mas se for fazer alguma análise, é assim. Quer ver? Observe esse exemplo. Olha que interessante que esse gráfico traz de informação. Olha, percebe. Gráfico, posição por tempo, estou no meio da prova. Tem que observar que se deu alguma curvinha, é parábola. Se é parábola, é MRUV. Tem que ter ali velocidade variando, tem que ter aceleração. Mas quando eu mexo com gráfico, se você observar aqui, você tem 3 desenhos diferentes. Você tem uma barriguinha assim, depois você tem uma barriguinha assim, depois ele está uma retinha, está contínua. Ou seja, se o desenho mudou, a situação mudou. Então, para cada desenho ou para cada intervalo de tempo, a gente tem situações diferentes. Então, pensa nessa situação. O que está acontecendo nesse primeiro intervalo? Barriguinha para cima, assim, ela está cada vez mais subindo. Se você traçar as tangentes ali, você vai descobrir qual é o comportamento da velocidade. O que eu quero é fazer uma análise. Está acelerando? Está retardando? Faz a mesma coisa no segundo gráfico, traça aí as tangentes para saber a sua análise da velocidade e depois o terceiro gráfico. Vamos ver o que é. Uma forma bem difícil de ver, mas talvez vindo no panorama geral, se você pegar o primeiro comportamento aqui, a sua reta, que estava mais ou menos assim, foi cada vez mais inclinando até chegar no intervalo final do intervalo do tempo. Ou seja, sua velocidade que é reta, tangente, te dá velocidade, ela cada vez mais aumentou. Então, nesse primeiro movimento aqui, você tem um movimento acelerado. A partir do segundo, que a curvinha alterou, o desenho alterou, se você for traçando as retas, as tangentes, ela está cada vez mais virando horizontal, né? A inclinação está cada vez mais diminuindo. Então, cada vez mais a velocidade está diminuindo, porque a velocidade está ligada com a inclinação. Mais inclinado, maior velocidade, menos inclinado, menor velocidade. Até chegar no terceiro momento em que essa inclinação, a tangente que você traça ali, nem existe, né? Ela é zero, então ela não tem inclinação, então você não tem ali velocidade, ou seja, você parou. Então, o que esse gráfico está te dizendo? Que você começou parado aqui, estava paradinho aqui, aí começou a correr e cada vez mais você foi acelerando, cada vez mais você estava correndo mais rápido. Aí a partir de um certo momento você cansou, você começou a ficar cada vez mais devagar, cansei, deu pique, deu um tiro ali e cansei. Aí sua velocidade foi diminuindo até chegar num ponto em que, cansei, parei, e sua posição continua a mesma. Então essa é uma situação que está acontecendo ali. Você veio, estava parado, começou, corri, aí depois, cansei e parei, tá? Posição por tempo te dá isso aí.